Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fundo no pensamento de uma figura, olha, gigantesca na história do Ocidente, Santo Agostinho de Hipona. E vamos focar numa ideia dele que foi absolutamente revolucionária. Uma ideia sobre a vontade humana que, sério, mudou o jogo para séculos e séculos de teologia e filosofia. Para a gente começar, vamos pensar numa questão que com certeza todo mundo já se fez. Por que a gente às vezes faz coisas que sabe que não devia? Aquela luta interna, sabe? A gente sabe o que é o certo, mas parece que tem uma força puxando para o outro lado. Pois é, foi exatamente essa angústia, essa luta que levou Agostinho a investigar tão a fundo a natureza da vontade. Então vamos a isso. Para entender o Agostinho, é preciso ver que essa briga interna não era só uma questão, digamos, psicológica. Não mesmo. Para ele, isso estava ligado a um dos maiores quebra-cabeças da teologia e um problema muito pessoal para ele, o problema do mal. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A clássica questão da teodicéia. É que assim, antes de se converter, o Agostinho era maniqueu. Ou seja, ele acreditava que o bem e o mal eram duas forças gigantescas, cósmicas, sempre em guerra. Só que quando ele abandonou essa crença, ficou um buraco. Ele precisava de uma nova resposta. Pensem bem, se Deus criou tudo e é totalmente bom, mas de onde é que vem o mal? E a resposta que ele encontrou foi, sinceramente, uma virada de chave genial. Ele parou de olhar para fora, para o cosmos, e olhou para dentro. A conclusão dele? A origem do mal não está em Deus, nem numa força externa. Está em nós. O mal para Agostinho não é uma coisa, é uma escolha. A fonte está na nossa própria vontade. Agostinho chegou à conclusão de que o mal não é uma coisa em si, mas sim a ausência do bem. E de onde vem essa ausência? Do mau uso de um presente que Deus nos deu. A liberdade de escolha. A possibilidade de errar, de pecar, é, de certa forma, o preço que se paga por ter liberdade moral. E aqui a gente chega no coração do conceito, a voluntas. Olhem, para Agostinho, a vontade, ou voluntas em latim, não é só escolher entre A ou B. É muito mais profundo que isso. É o nosso centro de comando moral. É o motor dos nossos amores, dos nossos desejos mais íntimos. É aquilo que, no fundo, nos move, que orienta a nossa alma. Então, basicamente, essa vontade pode seguir dois caminhos. Existe a vontade boa, que é quando o nosso amor está bem ordenado, quando se volta para Deus, para os bens eternos. E existe a vontade má. É o contrário. É quando a gente vira as costas para o que é eterno e se agarra a coisas passageiras, a bens privados, movidos por aquilo que ele chamou de cupiditas, que é um desejo desordenado. E ele usa uma metáfora que é, nossa, fortíssima para explicar isso. Ele diz que o nosso amor é o nosso peso. Pense na gravidade. Assim como a gravidade puxa um objeto, o nosso amor fundamental, a nossa voluntas, nos puxa na direção daquilo que a gente mais valoriza. No final das contas, é isso que nos carrega, que nos move pela vida. E olha, essa discussão toda não era só teoria para Agostinho, não. Era algo extremamente pessoal. Nas suas confissões, ele descreve a própria batalha interna de um jeito que chega a doer de tão real. Ele fala daquele momento de crise total, lá num jardim em Milão, em que ele se sentia completamente paralisado. Era como se a alma dele estivesse sendo rasgada ao meio. De um lado, tinha uma vontade nova, espiritual, que queria se entregar a Deus. Mas do outro lado tinha a vontade antiga, a vontade da carne, dos hábitos, que simplesmente não largava o osso. Eram duas vontades em guerra dentro dele. Eu descreve um passo a passo de como essa prisão espiritual acontece. Primeiro, a vontade se desvia do bem. Daí nasce o desejo desordenado. Se a gente cede esse desejo repetidamente, vira hábito. E um hábito que não é combatido, vira o quê? Vira uma necessidade, uma compulsão. É como se virasse uma segunda pele, algo do qual a gente não consegue se livrar por conta própria. E foi exatamente esse sentimento de estar preso, de impotência, que provocou uma virada radical no pensamento do Agostinho. Ele entendeu que aquela ideia dos filósofos antigos de que a gente pode se controlar só com a força da mente, com a autodisciplina, simplesmente não era suficiente. A solução tinha de vir de fora. Dá para ver essa mudança de ideia bem clara nos textos dele.
No começo, lá por 395, ele ainda batia muito na tecla do livre-arbítrio, que a nossa vontade tem sim o poder de escolher o bem. Mas aí, um ano depois, a coisa muda completamente. Ele chega a uma conclusão muito mais radical. Até mesmo o querer acreditar, o primeiro passinho em direção a Deus, não vem da gente, é um presente. Anos depois, olhando para trás, ele mesmo resume essa mudança de um jeito incrível. É como se ele dissesse: olha, eu tentei muito defender a ideia de que a vontade humana era autônoma, mas a graça de Deus venceu. A experiência pessoal dele e o estudo da teologia o convenceram de que a iniciativa para a salvação é toda de Deus. A graça prevaleceu. E essa é a grande sacada do pensamento maduro dele. Ter uma vontade boa, um amor direcionado para Deus, não é algo que a gente conquista por mérito. Não é um troféu, é um presente. Um presente imerecido que vem da graça de Deus. Porque sem essa ajuda divina, a nossa vontade fica lá, presa naquela corrente do pecado que a gente viu antes. E essa ideia da vontade e da graça não fica só na esfera pessoal, não. Agostinho leva isso para um nível épico na sua obra-prima, A Cidade de Deus. Lá, esse conceito vira a chave mestra para interpretar nada mais, nada menos que toda a história da humanidade. Na visão de Agostinho, toda a humanidade se divide em duas grandes cidades. E não são cidades com fronteiras no mapa, são comunidades espirituais. E o que define quem pertence a qual cidade? Exatamente isso, a orientação da vontade. De um lado, a cidade de Deus, formada por aqueles que amam a Deus acima de tudo. Do outro, a cidade terrena, dos que amam a si mesmos acima de tudo. Como ele mesmo disse, dois amores fundaram duas cidades. E com essa lente, a história do mundo muda de figura. Deixa de ser só uma lista de impérios e batalhas. Ela se transforma num imenso palco onde o grande drama da salvação acontece. É a história da luta e da convivência entre esses dois amores, misturados no mundo até o fim dos tempos, quando as duas cidades finalmente serão separadas para sempre. No fim das contas, o que realmente importa é para onde a nossa vontade está apontando. O que nos leva, claro, a uma pergunta final, que é, ao mesmo tempo, inevitável e um pouco desconfortável. Pensem comigo, se a capacidade de fazer o bem, de ter uma vontade boa, é, em última análise, um presente de Deus e não um esforço nosso, então que tipo de liberdade a gente realmente tem? Essa tensão, esse cabo de guerra entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana é talvez o legado mais complexo e debatido de Agostinho. É um paradoxo que, olha, continua tirando o sono de pensadores até hoje.